diante de ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, as mãos aos céus, noite, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Tem sido tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças
Então, irmãos, nosso texto de hoje, para a nossa meditação, está em Josué, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3,15. Amém? Esse texto aí está ali quando o povo de Deus está chegando na terra prometida, e para chegar na terra tinha que atravessar o Rio Jordão. Essa época era uma época de enchente, o rio estava muito cheio, e se você ler todo o texto, o sacerdote ouviram de Deus e passaram para Josué, e Josué passa para o povo para se santificar, como diz ali o texto, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E ali o Senhor fez o rio, fechou as águas, e o povo passou a seco, Depois aí teve aí a circuncisão,
logo em seguida que eu digo, não no mesmo dia, evidentemente, mas na sequência, melhor dizendo, aí houve a tomada da cidade de Jericó, uma cidade muito forte, muros muito fortes, nós conhecemos a história. Então diz aí o Senhor através de Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no nosso meio. Então a santificação, irmãos, é algo que muitos não levam a sério, né? Acham que vou para a igreja e, como religioso, fiz a minha parte, né? Então a santificação muitos não levam a sério. Existem também segmentos pregando só bênçãos, sem exigir santidade, sem pregar, sem falar sobre santidade, né? Pregam muito sobre o poder de Deus. Claro, isso é muito bom e devemos pregar, e nós sabemos que Deus é poderoso, mas não basta só saber que Deus é poderoso. É assim, eu preciso que o poder de Deus seja favorável para mim, porque Deus sendo poderoso e eu não podendo desfrutar deste poder, né? Deus sempre foi e sempre será poderoso, mas devemos ter aqui uma santidade para que esse poder possa nos favorecer, né? Deus é poderoso? É poderoso, mas o incrédulo, se não se arrepender, vai ser salvo? Não. Deus é poderoso? É poderoso, mas se o ateu não se converter, vai ser salvo? Não. Então é isso, não precisamos pregar, não devemos pregar só acerca do poder de Deus. Devemos sim falar do poder de Deus, mas também precisamos falar de santificação, para que o poder de Deus opere a nosso favor. Deus sempre foi poderoso, mas eu preciso viver de tal maneira que eu possa desfrutar deste poder. É isso? E muitos se pregam só acerca de bens materiais, né? Com isso leva a muitos a ficarem procurando um culto onde é mais atraente, onde é mais agradável, para que vá de encontro com o seu desejo, com a sua necessidade, como se o culto fosse para o ser humano. O culto é para Deus, então o culto deve ser agradável a Deus, né? Então, irmãos, a santificação é uma ordem divina, né? Ele diz lá em 1 Pedro 1,16: sede santo, sede santo, porque eu sou um santo. Então, quem não busca a santificação já está desobedecendo. Desobediência é o quê? Pecado. Pecado. Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Então a santificação é uma ordem: sede santo. A santificação é um ato e um processo ao mesmo tempo. Nós sabemos que a santificação é uma separação para Deus. É um ato porque acontece quando a pessoa se converte. A pessoa foi separada para Deus. É um ato. E também é um processo. A cada dia devemos nos santificar. A cada dia devemos crescer em santidade. Exemplo do ouro, né? O ouro, ele é retirado lá do garimpo, ele vai ser trabalhado e vai aí ficar brilhoso. Uma vez santo, então o brilho deve ser progressivo. Seria mais ou menos assim, uma forma de exemplificar. Quando alguém ficar crente, seria como se fosse transformado em ouro. Mas o ouro precisa ser o quê? Polido, para ficar brilhoso. Então, uma vez santo, então esse brilho deve ser progressivo. Isto não acontece quando o santo insiste em ficar no estado de impureza. Se o ouro continuar sempre no garimpo, se o garimpeiro não garimpar e não levar para ser polido, ele vai ficar sempre daquele mesmo jeitinho. É ouro, mas impuro. E o crente, ele nunca vai deixar as suas impurezas se ele não buscar, se ele preferir ficar nessa situação, nesse estado de impureza. Quando o crente entende que deve ser santificado, ele busca então esse brilho.
Observando o livro de Juízes, irmão, vocês podem observar isso em casa, quem já não leu, quem já leu já tem na mente, que é o livro que vem logo depois de Josué. Então, aquele povo andava sempre pecando. Você observando o livro, sempre você vai ler assim: e Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai encontrar muitas vezes essa expressão lá no livro de Juízes. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor permitia que Israel caísse na mão dos inimigos, né, para lapidar aquele povo. Não que o inimigo fosse lapidar Israel, evidentemente que não, mas só que Israel, na mão dos inimigos, sofria, e por conta disso podia ver o seu estado de impureza, olhar para a santidade de Deus, clamar por socorro, e o Senhor mandava alguém e libertava o povo de Israel. Aquele povo de Israel ficava tranquilo, daqui a pouco pecava de novo, né? Por isso eu disse, muitas vezes, diz assim na Bíblia: Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor permitia que Israel caísse na mão do inimigo para uma purificação. Repito, não que o inimigo fosse purificar, mas fazia com que aquele povo, naquela situação na mão do inimigo, buscasse aí a purificação, né? Esse novo processo de santificação. O processo de santificação, irmãos, ele é realizado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera na nossa vida para nos santificar. Por isso que Paulo diz lá, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, ele diz: não apagueis o Espírito. Ou seja, não deixe o Espírito Santo sem ação na sua vida. Seja submisso ao Espírito Santo, para que ele possa atuar na sua vida e purificar. Então é a obra do Espírito Santo na nossa vida que vai nos purificando, e essa purificação chama-se santificação, né? Então, irmãos, o que é a importância da santidade na nossa vida? Então vejamos, em primeiro lugar, a santidade nos leva às maravilhas de Deus. Veja bem que Josué disse assim, santificai-vos, porque vocês vão ver maravilhas. O Senhor vai operar maravilha em nosso meio. Que maravilha! Já pensou atravessar um rio cheio? É fato que tem alguém que pode nadar muito bem, atravessar um rio cheio a nado. É fato que isso pode acontecer. Mas não era uma pessoa atravessar um rio, era uma multidão de gente, crianças, seus bens materiais, não é? E eles, aonde poderiam aprender a nadar, né? No deserto? É difícil de aprender a nadar no deserto. Então eles tinham atravessado o deserto e estavam chegando na terra prometida. Então, provavelmente não sabiam nadar. Aí Josué diz: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas em nosso meio. E o Senhor fez o quê? Fez aquela água do rio parar, fez o montonal, e o povo passou no rio a seco, né? Aquele povo então pôde experimentar essa obra de Deus, ele atravessando o rio a seco. Aquele povo viu o Senhor derrubando Jericó, logo em seguida que eu digo, na sequência, né? Na sequência, passa o Rio Jordão. Logicamente que isso não é tudo no dia, mesmo porque a derrubada dos muros de Jericó levou 7 dias. No momento que o Senhor disse, agora que vou derrubar, ali ainda ficou 7 dias. Ele disse para o seu povo: rodeai os muros, os sacerdotes, né, durante 7 dias. E no 7º dia desabou tudo. Não é isso? Então, por isso, o Senhor diz: santificai-o, para que vocês vejam a maravilha de Deus na sua vida. Não vai acontecer nunca se eu falar para você, abra a mão aí, receba a bênção de Deus aí, tome posse. Aquilo que você está esperando vai acontecer? Não. A palavra do pastor não é mágica, mas o Senhor diz: santificai-vos, para que você veja a maravilha de Deus na sua vida. O que é que você espera de Deus para esse ano? O que é que você vem há algum tempo esperando de Deus para a sua vida, para a sua família? O que você espera? Santifique a sua vida e veja as maravilhas do Senhor em sua vida.
Irmão, se você quer resolver o seu problema do seu modo, dificilmente você vai resolver. Dificilmente. Entrega os seus problemas nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Santifique a sua vida e você vai ver a diferença. Aquele povo viu o Senhor guerreando por ele, viu a força do Senhor. A santificação fez com que aquele povo visse as maravilhas de Deus, mas muitos querem desfrutar das maravilhas sem santificação. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Para acontecer as maravilhas de Deus na nossa vida, é necessário uma comunhão. E para que haja comunhão entre nós e Deus, é preciso o quê? Santificação. Deus quer nos abençoar? Quer. Ele quer revelar suas maravilhas na nossa vida? Quer. Por isso que ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo e veja as maravilhas de Deus na sua vida. Então a santificação nos leva a ver e desfrutar as maravilhas de Deus. A santificação nos leva a receber as promessas do Senhor. O Senhor ia fazer aquele povo entrar na terra prometida, como ele já havia prometido antes de formar o povo. Quando começou a formar o povo, ele prometeu aquilo a Abraão. O começo daquele povo era Abraão, não é? E muito tempo se passou, e depois aquele povo cresceu, e lá no Egito, quando o Senhor resolve tirar aquele povo, fala: eu vou levar vocês para a terra que prometi. Então aquele povo agora está alcançando a terra prometida, a promessa, uma alusão apontando para a nova terra espiritual. A promessa de Deus para Israel era aquela terra prometida, e o Senhor levou: santificai-vos, porque vocês verão as maravilhas. Que maravilhas? Vocês vão atravessar o rio, vocês vão ganhar Jericó, que é uma cidade muito forte, que jamais aquele povo de Deus conseguiria ganhar, e vocês vão entrar naquela terra que eu prometi para vocês. O que é que Deus promete para a sua igreja? O que o Senhor diz? João 14: não se turbe, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Então qual é a promessa do crente? Essa terra espiritual. A promessa para a igreja é a mansão celestial. Então o Senhor diz: santificai-vos e vocês verão maravilhas. Vocês vão entrar nessa terra prometida, logicamente não aquela que está lá na Palestina, mas a nova Canaã, a nova cidade celestial. Santificai-vos, ali é uma alusão ao paraíso, ao paraíso. Aquele ladrão arrependido na cruz com Jesus já está lá. Senhor, quando chegar no teu reino, lembra de mim. Hoje mesmo já estarás comigo. Então ele já está lá. Então promessa para a igreja: as maravilhas de Deus está para se revelar, a ser revelada para quem se santificar. Leva uma vida santa diante de Deus. Por isso o Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. Isso é viver separado para Deus, viver separado para Deus. A santificação nada tem a ver com o que o mundo lá fora pensa sobre santificação, e nós sabemos isso, né? Ser santo, hoje até conversando com o irmão, falamos sobre esse assunto, ser santo. O mundo não sabe o que é ser santo. Ser santo é pensar em alguém que morreu e possa fazer algum suposto milagre, que tudo isso aí não é verdade, não é verdadeiro. Ser santo é ser separado para Deus. No mundo, para o mundo aí fora, ser santo é depois que a pessoa morre e realiza um suposto milagre, se torna santo, é canonizado santo. E a Bíblia diz o oposto, né? Que o santo tem que morrer santo, senão jamais será santo. Conforme diz lá o Salmo 116, versículo 15: é precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então santos são seres humanos separados para Deus que morrem, evidentemente. E o morre santo ou jamais será santo, né? Porque depois que morre é só guardar o juízo, segundo Hebreus 9:27. Então a santificação, irmão, nos leva à presença de Deus. A santificação nos leva a uma comunhão com Deus. É por isso que nós desfrutamos das suas promessas. É através da santificação. Não é como uma ordem. Eu vou dar uma ordem aqui, né? E as coisas vão acontecer na vida de vocês. Isso não funciona, né? O pregador tem poder nenhum para dar ordem para isso acontecer.
né? Tanto é que nós estamos estudando os Hebreus aí, e os anjos do Senhor, por exemplo, são servos como nós, que estão à disposição de Deus para atender os que vão herdar a salvação. Então não adianta pedir nada para anjo, você pede para Deus e o Deus manda o anjo, né? É assim que funciona, é assim que está escrito em Hebreus, tá? Então é preciso que comunhão com Deus para que as coisas aconteçam. Sem comunhão não vai acontecer. Sem comunhão não vai acontecer. É preciso comunhão com Deus para que as coisas aconteçam a nosso favor, né? Irmãos, quem se santifica é vitorioso. A santificação leva as maravilhas de Deus, leva as promessas e leva também a vitória, não é? A falta de santificação leva à crise. A falta de santificação leva aos problemas. Lembra que eu acabei de falar agora acerca do livro de Juízes? Aquele povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Muitas vezes aparece isso no livro de Juízes. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E veio o quê? Veio o sofrimento. Agora, quando nós nos santificamos, nós estamos separados para nós, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso pensamento, a nossa conduta, então as bênçãos vão acontecendo, e isso nos leva à vitória. O mundo vive em crise porque está separado de Deus. O mundo jaz no maligno. Então o mundo vive em crise por conta disso. É uma crise atrás da outra, né? Porque está separado de Deus. Irmãos, Israel estava sempre fazendo o que o Senhor não aprovava, e por isso sofria muito. A falta de santificação leva à crise, e muitos na crise acabam desistindo da fé. Muitos abandonam a igreja, deixam de congregar com os irmãos, decepcionam-se com Deus. Na verdade, estão decepcionando com Deus que inventou, né? Porque quem confia em Deus jamais vai ser decepcionado. Deus não decepciona ninguém, o ser humano que pode até decepcionar quem quer que seja, mas Deus não decepciona ninguém. Então há um esfriamento na fé, duvido das promessas, se esquecendo que o socorro vem de Deus. Então é isso. A falta de santificação leva ao esfriamento e a crise começa a aparecer. É preciso santificação, é preciso estar separado para Deus, é preciso observar a sua palavra, os seus ensinos, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. As crises na vida do crente, geralmente, é falta de santificação. Eu não quero dizer com isso que o crente não possa ter problema, não é isso. Eu não quero dizer com isso que o crente não possa ficar doente, não é isso. Mas muitas crises é consequência de falta de santificação. Vamos voltar para Israel novamente. Israel era um povo escolhido de Deus. Se você não leu ainda, leia o livro de Juízes para você ver. Diz muitas vezes: Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é o que? É uma situação contrária à santificação. Aí cai na mão do inimigo, acaba sofrendo. Então, não quer dizer que todo o sofrimento, porque Jesus mesmo disse no mundo 3 aflições, é consequência de falta de santificação. Mas muitas das vezes o povo de Deus sofre por falta de santificação. Deus permite que alguma coisa venha para dar uma cutucadinha, machucar um pouquinho, para que acorde para a realidade. Opa, eu preciso consagrar mais a minha vida, eu preciso ter um compromisso melhor com Deus. Diz o Senhor: sede santo, porque sou santo. Precisamos ser santos para desfrutar do socorro de Deus. O socorro vem de Deus. O socorro vem de Deus, né? Podemos olhar aquele hino, e o Salmo também fala: olho para o monte de onde me vem o socorro vem de Deus, né? Então, o salmista numa situação ali de aperto, né? Olha para o monte e vê o perigo, porque naquela época, os ladrões ficavam no alto, porque tinham uma posição privilegiada para ver o caminho, a estrada como queira, dos viajantes, para assaltar, né? Quem gosta de filme de faroeste, né? Quem é do meu tempo, pessoa do meu tempo, né? Eu gosto muito de filme de faroeste. Então tinha lá o camarada de carro do monte lá, só observando, depois descia ali para cometer ali
o roubo, não é isso? Então, assim, ficavam no monte, observando, né, para quando passar o viajante ou os viajantes descer para assaltar. Então o salmista olha para o monte, ele vê o perigo, e diz: de onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor. Por que o salmista dizia isso? Porque ele tinha o quê? Comunhão com o Senhor. Ele buscava a santidade. Então ele tinha certeza: olha para o perigo, ele não entrava em pânico. Veja o perigo, ele não entrava em pânico. Ele olhava para o perigo e falava: meu socorro vem do Senhor. E quando nós cremos que o socorro vem do Senhor, o que acontece com a nossa vida? Descansamos. Quando nós cremos que o socorro para o nosso problema vem do Senhor, nós descansamos. Ficamos só aguardando. Uma hora ou outra o Senhor vai entrar, uma hora ou outra. No tempo dele, quando ele quiser, né, o Senhor vai entrar com o seu socorro. Irmãos, Asaf, lá do Salmo 73, também em crise, quase a ponto de escorregar, foi ao templo, ali encontrou restauração para a sua vida, né? E sentiu o prazer do Senhor. Está no Salmo de Asaf, você pode ler depois o Salmo de Asaf, né? Irmãos, sempre que nós nos aproximamos de Deus, algo de bom acontece na nossa vida, né? Não é só ficar crente, fiquei crente, pronto, acabou, não. Tem que existir essa busca, né? Esse crescimento espiritual. Hoje pela manhã falamos na carta aos Hebreus, né, que aquela carta cobrava aqueles irmãos: puxa, pelo tempo que vocês são crentes, né, já deviam estar produzindo frutos, mas vocês precisam ser ensinados como alguém que acabou de se converter. Então o Senhor espera essa maturidade, esse crescimento espiritual. O Senhor espera isso da gente, né? Se você nasceu de novo, nasceu para Cristo, tem que crescer em Cristo. A gente, quando nasce fisicamente, não cresce, só que fisicamente a gente cresce até um tamanho, depois para de crescer. Espiritualmente a gente vai crescendo, todos os dias temos que crescer, até chegar à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Ou seja, devemos crescer todos os dias. A solução para os nossos problemas não está apenas nos recursos humanos, nos recursos da terra, mas junto ao trono de Deus. Por isso a santidade nos leva à vitória. Então, irmãos, os problemas que podemos ter durante o tempo que estamos peregrinando aqui na terra, não vamos resolver os nossos problemas só simplesmente com os recursos da terra, com os recursos do homem. Nós precisamos ir ao trono da graça, e para que isso aconteça, é necessário comunhão com o Senhor. E para que haja comunhão com o Senhor, é necessário o quê? Santificação. Por isso eu disse: sede santo, porque sou santo. Buscar a santificação, né? Cresça na santificação. E Ele está no trono, irmãos. O nosso Deus, Ele está no trono. Se Ele está no trono, essa linguagem de trono, essa linguagem que revela ser rei, essa linguagem que revela ter poder. O nosso Deus está no trono. Então precisamos ter comunhão com aquele que está no trono, aquele que tem poder para julgar tudo, todos, aquele que tem poder para realizar tudo. Então devemos ter comunhão com esse Deus que tem todo o poder, para que esse poder, como eu já disse, nos favoreça. Deus é poderoso, mas nós precisamos usufruir desse poder a nosso favor, não é isso? Precisamos ser santos para isso. Então, irmãos, todo o poder está no trono de Deus, está com Deus. E todo crente que tem essa consciência, ele diz: eu devo buscar a santificação. Eu preciso de santificação para entrar no trono de Deus, através da oração, em nome de Jesus, e receber aquilo que eu preciso, né? Não conhecer apenas o poder de Deus. É claro que devemos conhecer o poder de Deus e sabemos que Deus é poderoso, mas precisamos também de santificação para desfrutar desse poder. Isso é ter comunhão com Ele, né? Irmãos, quando chegamos perto de Deus, nós podemos descobrir que a maior tragédia do mundo não é exatamente a crise, mas o pecado que está calacrado na nossa vida, porque nós temos a natureza pecaminosa ainda. Enquanto nós buscamos essa santificação, nós nos aproximamos mais de Deus, e quando nós chegamos mais perto de Deus, nós vamos entender que a crise maior o problema maior do mundo, a crise maior do mundo,
não é os problemas do mundo. Não é, por exemplo, agora a pandemia que estamos enfrentando. O problema do mundo não é isso, mas são os nossos pecados. Quando chegamos aí, podemos entender que a crise que nos cerca não é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo está em nós. A pior coisa do mundo são os nossos pecados, que nos dificulta ter uma relação mais íntima com Deus, que nos dificulta de termos aí um relacionamento maior e desfrutar de uma forma mais intensa do seu poder a nosso favor. É claro que o poder de Deus é derramado sobre as nossas vidas, mas de uma forma especial isso vai acontecer com a nossa santificação, porque Deus é poderoso, Ele nos sustenta vivo pelo seu poder. Mas eu quero dizer o seguinte, é usar, se aproveitar, digamos assim, desse poder a nosso favor, para resolver aquele problema que nós não temos condição de resolver, para trazer a solução para aquele problema que nós jamais vamos conseguir resolver com os nossos recursos naturais. É isso que o Senhor está dizendo: buscar a santificação, buscar a santificação, né? Por isso eu disse: sede santo, porque sou santo. Irmãos, o rei Ezequias, está registrado lá em 2 Reis, capítulo 20. Ele adoeceu, e a doença era para a morte, e o profeta veio e disse para ele: prepara a tua casa, porque você está doente, e essa doença é para a morte. O profeta deu o recado e saiu. Aquele homem chorou, aquele homem orou a Deus e começou a falar com Deus: Senhor, eu tenho sido reto diante de Ti, Senhor, eu tenho andado de uma forma reta diante de Ti. E começou a chorar muito. E o profeta, antes de ir embora, Deus falou para o profeta: volta lá e fala para Ezequias que ouve a oração dele, e vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Aquele homem começou a chorar diante de Deus e falou: Senhor, não que temos mérito, mas Senhor, olha para a minha vida, Senhor, eu andei de uma forma reta diante de Ti. Então, dentro desse contexto de santificação, podemos orar com essa segurança? Não que merecemos, porque tudo que recebemos do Senhor é por graça, mas eu quero dizer, a nossa conduta, podemos orar considerando que a nossa conduta é uma conduta santa, como Ezequias não tem mérito para nada, mas ele orou assim: Senhor, eu tenho andado de uma forma justa diante de Ti. E o Senhor se compadeceu daquele homem e deu mais 15 anos de vida. O que eu quero dizer é: nós podemos orar assim, com essa segurança, falar: olha, não que eu tenha mérito, mas eu levo uma vida santa, eu busco a santificação, eu procuro me santificar em tudo. Aí você ora confiante, porque é através da santificação que você vai ter o privilégio de entrar no trono da graça de Deus. É através da santificação que você tem comunhão com Deus, assim como Deus se compadeceu de Ezequias, falou para o profeta Isaías: volta e fala para ele que eu ouvi a oração dele e vou dar mais 15 anos de vida para ele. Quem já ia morrer, 15 anos a mais, né? Uma boa, né? Entendeu? Já ia morrer mesmo, mais 15 anos. É isso. Fala para ele: eu ouvi a oração dele, eu ouvi a oração dele. Então, irmãos, o que garante a nossa oração, o que nos leva a crer que vamos orar e que algo vai acontecer, é a nossa santificação. Porque é através da santificação que temos comunhão com o Senhor, e essa comunhão com o Senhor que redunda para o nosso bem. Tudo contribui para o bem e que ama ao Senhor. Isso é ter comunhão com Deus.
Porque Deus é santo. A nossa necessidade mais profunda não é apenas ficar livre de uma crise externa. Nós queremos ficar livre da pandemia. Queremos. Mas o mais importante não é ficar livre da pandemia, de crises, ganhar mais dinheiro, ter um padrão de vida melhor, mas ser santo. Devemos ser santos. Não devemos nos preocupar tanto com a crise que estamos enfrentando. A nossa necessidade mais profunda. Precisamos que essa pandemia vá embora, precisamos. Claro. E oramos por isso todos os dias. Deus, nos ajude. Que a medicina e o cientista tragam uma vacina e possamos ser vacinados e ter esse problema resolvido. Oramos por isso. Devemos orar por isso. Mas, irmãos, o mais importante é ter uma vida santa. O mais importante é ser santo. Por isso o Senhor diz: sede santo. Sede santo porque sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação não teremos comunhão com Deus. Então a nossa oração vai para onde? É preciso santificação. Ezequias, ele se dobrou diante de Deus. Se dobrou diante de Deus, chorou. Nós temos dificuldade de chorar. Nós choramos quando damos uma topada que machuca o dedão do pé. Aí choramos quando temos dor de barriga, né? Nós não choramos porque somos pecadores. Nós não choramos porque não conseguimos realizar 100% a vontade de Deus. Não choramos por isso. Paulo diz: não seja conformado com esse mundo. Não se conforma com isso, Romanos 12. Não se conforma. Tem uma mente renovada. Mas nós não choramos por isso. Nós choramos quando alguma coisa nos aperta. Nós choramos quando alguma coisa nos incomoda. Mas nós não choramos buscando sanidade. Nós choramos. E o Senhor espera que sejamos santos. Que a santificação seja o desejo da nossa vida e a nossa preocupação. Nós nos preocupamos com essa pandemia, sim. Devemos ter cuidado com ela, sim. Receio, sim. Ela existe. Devemos orar. Deus tem misericórdia. Nos liberta dessa pandemia. Mas o que deve estar no nosso coração, acima dessa preocupação, é o desejo de santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém terá comunhão com Deus. Sem santificação a nossa oração não vai para lugar nenhum. Precisamos de santificação. Esse ano, como sempre costumamos dizer, a irmã dirigente já disse, sempre teremos algum projeto, sempre temos alguma coisa em mente, algo que desejamos alcançar. Isso é errado? Não, claro que não. Devemos fazer o nosso projeto, pensar, claro que sim. Mas o que deve estar no nosso coração, em primeiro lugar, é a santificação. Irmãos, que esse seja o nosso desafio para 2021. Buscar mais a santificação. Ter uma vida santa para a honra e glória de Deus, para que o seu poder se manifeste em nossa vida, em nossa família, operando maravilhas para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.